Boa tarde, Andréia. Boa tarde, querida. Ai, gente, tantas queridas aí, que delícia! Mata a saudade, Cecília, Andréia, Fernanda. Que delícia! Ah, Maria! Que bom, gente! É tão gostoso, né? Olha só, se não estiver escutando direitinho, digita aí para o Daniel poder olhar. E se tiver alguma coisa que vocês quiserem perguntar, sugerir dentro do contexto, ainda mais, né? As que já são formadas estão aí. Se quiserem fazer algum comentário, digita aí para nós e nós vamos que vamos, tá? Então, nós vamos começar uma série de relacionamentos, né, para a gente poder falar um pouco. Eu estou vendo assim que está muito em evidência, né? Desde a semana passada, quando eu comecei, que eu vi que tinha um assunto de relacionamento que estava toda hora chegando. Muitos casais chegando, querendo constelar. E aí aquilo fica assim, né, chamando, convidando, convidando, convidando. E aí eu falei, ó, dentro dos relacionamentos, né, é como que a vida dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né, os nossos antepassados, ela influencia, ela afeta os nossos relacionamentos. E no primeiro momento, né, eu fiquei pensando assim, só numa questão assim das lealdades, né? Muitas vezes a gente fica nas lealdades. Foi a primeira coisa que me veio assim, né? Então, se aconteceu isso, eu vou repetir a historinha igualzinho, né? Aquela questão, por exemplo, dentro das traições tem muito caso das repetições, né? A mãe que traiu, a filha que trai, ainda mais se aquela mulher ficou condenada, excluída, a avó que aprontou aquele escândalo, ai meu Deus, naquela época a vovó aprontou, traiu, teve um filho com um amigo do vovô, aí aquela mulher que fica condenada, daí a pouco aquilo vai repetindo, repetindo, e os relacionamentos, por causa dessas lealdades, né, por aquilo que não pôde ser visto, não pôde ser entendido. Mas é muito mais. Na hora que eu estava tomando banho hoje, eu entendi que esse babado vai muito além. Né? Eu vi que tem várias coisas que me veio assim, né? Existe um lugar também, eu identifiquei isso em mim, né? Que muitas vezes eu percebi que durante muito tempo na minha vida existia uma menos-valia. E eu nunca olhei para minha mãe como uma mulher de menos-valia. Minha mãe era uma mulher poderosa, bacana, e fazia um monte de coisas espiritualizada, admirada. Meu pai eh, tratava ela assim, como, de uma maneira inacreditável, né? E eu fui revisitar, assim, a vida dela e identifiquei que tinha um lugar dentro dela, sim, que tinha uma menos-valia. E observei que, de alguma maneira, eu e minhas irmãs temos um lugar dessa menos-valia. E essa menos-valia, muitas vezes, nos pega nos relacionamentos. Porque eu vou atrair homens, né, que vão fazer o quê? Que vão me estimular a eu reconhecer o meu valor. As pessoas chegam, eu vou buscar relações, não só homens, mas eu vou buscar relações com amigos também, né? Eu vou buscar relacionamentos para me estimular eu reconhecer o meu valor de pessoa. Então, existem infinitas possibilidades para me olhar para isso. Não é eu olhar somente assim, né? Ah, meu pai e minha mãe fizeram isso, foram capazes disso, eu consegui isso. Ah, meu pai e minha mãe puderam amar. Foi um casamento tão perfeito que fica difícil de eu ir além do que eles foram. Nós nunca podemos olhar e falar que foi um casamento perfeito ou imperfeito. O casamento foi o casamento que foi possível. E a forma de amar, a gente julga e condena muitas vezes as formas de amar dos relacionamentos. Muitas vezes a gente olha do lado de fora e fala, eles não se amam. Eles estão há 60 anos juntos e não se amam, porque ele trai ela e ela, boba, continua recebendo ele. Bom, se isso não é amor, ele escolher voltar para ela todas as vezes e ela receber ele todas as vezes, podendo ter se separado, o que é amor? Claro que isso é amor.
É a forma deles de poder lidar dentro da maneira deles, e não sabemos nem se isso é acordado ou não é acordado entre eles. Porque lá na relação a dois, só os dois verdadeiramente sabem o que está por trás de tudo aquilo. Né? Ninguém sai colocando no jornal tudo que eu acordo com o meu companheiro ou com a minha companheira. Né? Isso é uma questão dos dois. Né? Muitas e muitas vezes, né, mais do que além das lealdades invisíveis, nós estamos identificadas, né, ou identificados com pessoas, com ancestrais, né? Então, muitas vezes a gente pode estar identificada com uma pessoa que não pôde se casar, que não foi autorizada a se casar, ou uma pessoa que foi obrigada a se casar sem amor, foi obrigada a se casar por questões de negócio, por questões de dinheiro. Eu lembro de uma história da minha família, eu acho que era uma bisa, que negociaram o casamento dela, não sei se era a bisa ou a mãe da bisa, negociaram o casamento dela e quando o homem chegou, ela ainda era uma criança, ela abriu a porta, ele entrou, ela falou que ele podia sentar na sala, que ia chamar o pai dela. E ela foi chamar o pai e voltou. Na hora que voltou, o homem estava com ela no colo, ele estava brincando com ela como se ela fosse uma menininha. E aí ele chegou e falou, não, essa é a sua candidata. Aí tiveram que aguardar ela virar mocinha, menstruar, para poder casar. Quando ele faleceu, ela tinha mais de 70 anos, ela falou, logo agora que eu estava acostumando com o seu doutor, foi obrigada a casar. Né? Do mesmo jeito que eu lembro, por exemplo, que teve uma história na nossa família de uma que falava assim, você vai casar? Falava assim, não vou não. Não, porque você vai casar, porque é o melhor. Não vou não. Não, porque você não sei o quê, porque vai ser muito bom, ele é um homem muito bom, muito educado, muito culto, vai poder te dar tudo que você precisa. Não vou não. Na hora que chegou lá na hora do casamento, o padre perguntou, ela falou, não, estão me obrigando. Isso muitos anos atrás. Foi um Deus nos acuda. E não teve casamento. Né? E tudo isso vai trazendo repercussões. Porque o sistema, ele busca o tempo todo se autorregular e se autoequilibrar. Né? Então, todo esse movimento daquele que não pôde amar, que pôde, ou que não pôde, que foi condenado pela atitude, ou que teve que viver só, tudo isso vai tendo um lugar que o sistema fica ali, né? Buscando equilibrar isso. Buscando fazer esse movimento de compensação. Né? Muitas e muitas vezes, né, dentro dos relacionamentos, pessoas que se sentiram lesadas e prejudicadas também ficam ali buscando e reivindicando aquilo que não pôde, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que não pode, eu gosto de dar o exemplo comigo, né? A noiva que meu pai teve antes da minha mãe, ela nunca se casou. De alguma maneira, ela deve se sentir prejudicada. Né? Mas eu só existo por isso. Então, eu já fiz o meu movimento de agradecer, de reconciliar, e de buscar uma gratidão, e de falar muito obrigada. E a gente vai buscando, né? Às vezes existe mais de uma história. Eu não estou falando que todas as histórias estão caindo sobre mim. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que todas as histórias dos nossos antepassados influenciam de alguma maneira a nossa vida. Né? Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tio-avós, né? Eu tenho uma tia-avó que ela não se casou e porque os irmãos não deixaram ela casar porque falaram que o cara não era legal para ela. E eu lembro do sofrimento dela e eu lembro mais, eu lembro da gente adolescente brincando como que assim, como uma zoação com ela.
que ela nunca tinha conhecido a sexualidade, que ela nunca tinha tido uma experiência com um homem, né? Então, assim, esse contexto fica ali, está ali guardado, gritando, olha, era uma dor que, inclusive, foi feito chacota da dor, né? Eram adolescentes? Eram adolescentes. Mas os adultos também, eu acho que faziam. E era uma dor. Então, a gente poder olhar para isso e falar, olha, foi ela que ajudou a minha avó a cuidar do meu pai e dos meus tios. Ela merece um lugar de grandeza, porque provavelmente minha avó não teria dado conta sozinha, porque meu avô viajava muito, teve uma época que ele viajava muito. Então, um pouco do amor, do coração cheio de amor do meu pai, dos meus tios, vem dessa tia. Então, eu tenho que ter muita gratidão por ela. E falar com ela, eu sinto muito se você não pôde viver o amor que você queria tanto. Se seus irmãos não te autorizaram a viver esse amor. E me abençoa se eu posso agora viver, né? Muito, antigamente, né? As pessoas também faleciam mais cedo. Por quê? Porque a gente não tinha condições de saúde e medicamentos que a gente tem hoje, né? Então, muitas e muitas pessoas, a gente vai olhar nas histórias aí, pessoas, essa semana teve uma que eu constelei e que a bisavó casou mais de uma vez, acabou casando com um russo. Então, é o russo, né? Não lembro nem o nome do russo, é o russo. É aquele homem, de alguma maneira tem aquele russo que tem um lugar assim meio... Mas foi aquele russo que ajudou aquela bisavó a seguir a vida. Muitas vezes mulheres que morriam no parto, partos complicados, aí aquele avô, aquele bisavô, casa de novo. E essa dor fica ali guardada, a dor da morte, da avó, da bisa, a outra que chega... né? Muitas vezes casa de novo. Ontem, conversando com uma prima, aí ela conta que o bisavô foi embora para a Europa e voltou já casado. Você imagina os filhos que ficam aqui porque essa bisa morreu, ficam sozinhos, já tem aí um amor interrompido e chega com uma outra mulher para poder cuidar. Tudo isso está refletindo no nosso sistema, nas nossas relações amorosas e nos nossos relacionamentos interpessoais, não só nas relações amorosas, né? Essa, por exemplo, essa educação dessa mulher que chega, ela vai refletir, né? Esse amor interrompido dessa mãe que falece, desse pai que vai embora. Esse amor interrompido que fica aí registrado é uma dor gigante, um vazio, e que vai ficar gritando, querendo ser visto, querendo ser reconhecido, pedindo, olha, por favor. Né? E isso vai passando de geração para geração. E muitas vezes desse amor interrompido, né? Muitas coisas vão advir disso, né? É essa carência que fica lá latente o tempo todo, né? Enquanto nós, enquanto mulheres, né, e os homens, enquanto homens, muito da nossa história também vem carregada atualmente, né, do ressentimento, do abuso do masculino, né? Do tanto que o feminino foi abusado, massacrado, calado, silenciado, aquilo que não tinha escolha, que tinha que só dizer é isso mesmo, é isso sim, tá certo, eu não tenho voz, não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito que foi imposto e eu tenho que aguentar e me calar. Muito das nossas relações estão batendo nisso, até hoje. E se a gente não mudar a nossa atitude, vão seguir batendo. Muito porque um bocado de nós ficamos um pouco bravas com isso, né? E na hora que a gente fica brava com isso, a gente não deixa os nossos filhos amarem
Os pais, porque nós estamos bravas. E muitas vezes, se estamos bravas, vamos repetindo a história, e lembrando que muito do que nós fizemos foi sair de um lugar e ir para o outro extremo, né? Aquela mulher que tem que ser só do jeito dela, que vai ter que trabalhar, que não vai poder sentir, que não vai poder isso, não vai poder aquilo, que ela tem que ser escutada de qualquer maneira, sai do 8, vai para o 800, e nós temos que chegar nesse meio do caminho, né? O caminho do meio, o equilíbrio. E dentro desse movimento né? Ainda tem, a gente olha que ainda tem, né? Recentemente, ainda tem aquele movimento de que, não, o primeiro filho tem que ser um filho homem. Isso ainda existe, né? Em muitos lugares no mundo, essa cultura ainda está instalada, né? No Brasil, nós já caminhamos um pouco, mas ainda existe e ainda é real. Então, dentro desse movimento, né? Pode procurar na história aí, né? Vamos procurando nas histórias das famílias, às vezes que o pai não entra na igreja com a filha. Por que esse pai não entrou na igreja com a filha? Por que a filha entrou sozinha? Por que ela entrou com outro homem? Aonde que esse pai estava? Às vezes esse pai estava vivo. Como é que é isso? Isso vai refletir nos relacionamentos interpessoais e nos relacionamentos amorosos. Né? Se eu não posso ter o meu pai, provavelmente eu vou procurar um homem que vai ficar meio que no lugar de pai. Porque o meu pai está me fazendo falta. Né? Se muitas vezes, né, me faltou a mãe ou me faltou o meu pai, né? Minha mãe, meu avô faleceu cedo, minha mãe ficou faltando um pouco de pai. Se fica faltando um pouco de pai nela, ela vai procurar um homem um pouco paternal. Né? E aí um dos filhos vão sair do lugar e vão tentar ocupar o lugar da mãe para o pai ficar tranquilo e satisfeito. As ordens do amor vão se entrelaçando em hierarquia e exclusão, o equilíbrio entre o dar e receber, o pertencimento, e tudo isso aí numa pulsão para que todos possam ter o seu lugar, para que todos possam fazer parte, para que as relações possam ser equilibradas, né? Então, o caminho que os nossos ancestrais trilharam, né? Eles vêm até hoje, o que não pôde ser visto, não pôde ser entendido, não pôde ser compreendido, o amor que não pôde ser sentido, fica ali. Hello, eu estou aqui, eu quero o meu lugar. E nós, com uma oportunidade, né, nós temos que entender, não é que isso está me sobrecarregando. O que eu tenho que entender? Essa que é a grande diferença de quem aproveita e de quem não aproveita, né? Se eu fico assim, então eu não posso amar porque isso aconteceu. Eu não estou aproveitando a chance. Eu tenho que entender que eu sou a bola da vez, da oportunidade do sistema de ir além. De olhar para isso e falar, olha, agora eu tenho uma oportunidade de poder olhar para isso e falar, foi assim que foi possível. Olhar para minha tia Nica e falar, muito obrigada, tia, eu sinto muito. Né? Eu olhar para as pessoas, olhar para a noiva do meu pai e falar, muito obrigada, eu sinto muito, se você não pôde viver o seu grande amor. E agora eu quero amar para ter valido a pena tudo o que vocês viveram. Né? Eu quero que tudo que vocês viveram, eu quero que vocês saibam que tudo que vocês viveram valeu a pena. Eu não tive filhos, mas eu tenho sobrinhos netos, está chegando mais um sobrinho neto. Essa semana que entra, chega mais um, o Rafael está chegando. Então, tudo que vocês viveram foi grande amor. Pode ter sido momentos de dor, mas valeu a pena. E eu sou muito grata por isso. E eu agora quero ir além, quero que os meus sobrinhos netos, minhas sobrinhas netas possam amar mais, para honrar, justificar tudo que vocês viveram, com muita gratidão no meu coração.
Isso é aproveitar a oportunidade, é ir além do que eles foram, né? Lembrando, gente, que existem inúmeras formas de amar, e eu não devo desperdiçar nenhuma delas. Toda forma de amar vale a pena, né? Tem inúmeras possibilidades, em idades diferentes, com movimentos diferentes, com pessoas diferentes, né? Não é só... Até mesmo dentro da relação, vamos dizer, de casal, existem infinitas possibilidades de se relacionar. Né? Na relação, às vezes atualmente existem casais do mesmo sexo, quando a gente está em idades diferentes, a gente experimenta essa relação de uma maneira diferente, né? Quando eu sou adolescente, eu experimento de um jeito, na juventude eu experimento de outro, na idade adulta eu experimento de outro, na maturidade eu experimento de outro, e eu ainda posso mais ainda além, né? Na idade já mais avançada, depois dos 60, 70, eu posso experimentar de outras maneiras. Ainda devo buscar e experimentar. Toda forma de amor vale a pena. E isso é muito, muito legal. E eu devo buscar, né? Com os amigos, no trabalho, com os colegas de estudo, de crescimento, de aprofundamento, de desenvolvimento pessoal. Todas as formas de amor vale a pena. E eu devo aproveitar, me relacionar, né? Fazendo valer a pena tudo que os nossos ancestrais fizeram e viveram, com gratidão, com alegria e com sabedoria. Então, esse é o convite, né? Vamos amar mais e vamos amar melhor. Vamos amar mais e vamos amar melhor. É disso que a gente está falando, né? Na semana que vem, a ideia é que a gente possa falar um pouco, né? Me pediram para falar um pouquinho a respeito das traições, para a gente entender. Às vezes, quando a gente entende, a gente consegue sair desse movimento. Então, semana que vem, nós vamos falar um pouquinho disso. E vamos seguir dentro desse movimento dos relacionamentos para a gente poder ir limpando essa cebola, tirando essas casquinhas, para a gente realmente poder amar mais e melhor. Eu agradeço vocês a presença. Pede o pessoal para colocar no chat, nos comentários do YouTube, o que eles acham sobre esse tema que você conversou. Isso aqui, me pediram, né, para vocês colocarem aí no chat, o que vocês acharam desse assunto que eu comentei. Se tem alguma pergunta específica, alguma questão específica, porque dentro dessa série dos relacionamentos, o que chama atenção, né? Então, se são as lealdades, se mais importante a lealdade, as exclusões, as dificuldades de relacionamento, essa questão do masculino e do feminino. Se vocês puderem deixar aí no comentário, tanto quem está no Zoom quanto quem está no YouTube, deixar aí nos comentários para a gente poder buscar direcionar para aquilo que você está chamando mais atenção para vocês, do que vocês estão querendo mais que a gente fale, né? Dentro da experiência, assim, de vida de vocês também, se tem alguma questão pessoal, porque, na verdade, eu quero poder dar seguimento nisso, fazendo algumas dinâmicas e até mesmo alguma constelação para a gente poder ir trazendo essa fluidez e liberando mesmo, para a gente poder amar e ser amado. Essa que é a ideia, né? Então, eu conto com vocês para poder me mostrar um caminho assim do que é legal para vocês, para a gente poder aprofundar nisso, né? E eu quero também falar assim, né, das turmas novas que estão começando, Vitória, Manaus, Belo Horizonte, turma online, ainda está tempo, quem quiser vir estudar, é muito, muito, vai ser uma alegria para nós, né? Para quem já está estudando, eu continuo convidando para vir,
participar das aulas. Eu estou providenciando outros professores para fazer outras aulas, para a gente poder também estar diversificando e trazendo outros olhares. Para quem já é formado, tem os infinitos, tem os cursos gravados, tanto do atendimento individual, quanto do pêndulo, que é a constelação vibracional, do alfa, beta, gama, para poder aprofundar. E para quem está junto, a gratidão de estar aqui acompanhando, o meu muito obrigada, falar com vocês, que vocês é que me incentivam, e eu agradeço muito a presença de vocês, né? E semana que vem tem mais, né? A gente segue nesse movimento, e quem não veio, venha estudar. Vai ser uma alegria fazer parte. Essa formação, ela é transformadora. Ela leva a gente para um lugar de amar mais e se amar mais. Um beijo grande e até breve. Obrigada, Andréia, gratidão imensa. Obrigada a vocês, queridas. Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia.